Fala, minhas queridas e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos, nesse estudo, estar falando a respeito de um tema atualizado e de muita importância, que é a oração, ela toca o coração de Deus. Então, Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, até o versículo 16, eu vou estar lendo alguns versículos aqui, não todos. Nós vamos estar aqui aprendendo, com o Espírito Santo, alguns ensinamentos para nossas vidas. Diz assim o texto, Êxodo 17, verso 8. Então veio os amalequitas e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra os amalequitas. Mas Moisés, Arão e Hur, é muito importante observar o nome de Hur e Arão, subiram ao monte com Moisés. Verso 11, acontecia que quando Moisés levantava sua mão em oração, Israel prevalecia. Mas quando ele cansava e abaixava sua mão, os amalequitas prevaleciam na guerra. Verso 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para ele se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o pôr do sol. E Israel teve vitória e Josué os venceu no vale da batalha. É interessante entender que do livro de Gênesis, capítulo 50, até o livro de Êxodo, no capítulo 1, houve 400 anos de silêncio da parte de Deus, a qual a família de José entrou, 70 vidas no Egito, e a nação foi crescendo ali, portanto, escravizada no Egito. Então houve 400 anos. E quando nós lemos Êxodo capítulo 2, verso 23 e o verso 24, nós entendemos que Israel clamou ao Senhor. E quando Israel ora, Deus ouve a oração de Israel e Deus se lembra da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. Então nós aprendemos e observamos já que o silêncio, a oração, ela tocou o coração de Deus e esse silêncio foi quebrado. E Deus levanta Moisés agora para poder libertar Israel com prodígios, sinais, poder e maravilhas. E quando nós vamos o livro de Malaquias, do profeta Malaquias até o Evangelho de Mateus, houve também 400 anos de silêncio da parte de Deus, a qual agora o povo já estava escravizado pelo sistema religioso e um sistema político, onde Cristo ele vai se revelar. Mas antes disso, Zacarias, o sacerdote, está orando, e Deus ouve a oração de Zacarias. E Deus envia o anjo Gabriel, que diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A sua mulher Isabel terá um filho, e você colocará o nome dele de João, que é o João Batista. Então você observa que os dois períodos de silêncio, quando a oração foi feita, foi tocado o coração de Deus, quanto Israel e quanto o sacerdote, pai de João Batista. Então nós aprendemos que esse silêncio foi quebrado. O contexto bíblico desse texto, eu quero compartilhar com vocês aqui nas minhas anotações,
O povo de Israel, ele enfrenta uma batalha contra os amalequitas em Refidim, conforme o verso 8. Moisés sobe o monte com a vara de Deus nas mãos, enquanto Josué lidera o exército e guerreia no vale. O detalhe poderoso é que quando Moisés levantava as mãos em oração, Israel prevalecia. Quando ele cansava de orar e abaixava suas mãos, os inimigos prevaleciam. Então você que está cansado já de orar por uma causa, já não tem mais força para ajoelhar ou para levantar as mãos e para interceder, suplicar e clamar, eu digo para você, não abaixe as suas mãos agora, porque esse texto está nos ensinando que a vitória que Israel teve nesse texto foi através do poder da intercessão de Moisés, e Arão. Aqui tem um princípio que é eterno, né? A vitória não depende apenas de espada, mas do poder da oração. Temos algumas explicações aqui teológicas, né? Moisés como intercessor é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Aponta para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 7, verso 25. Jesus intercede por nós como advogado fiel à direita do Pai. Outro ponto é destacar Josué como guerreiro, né? Mostra que precisamos também agir, mas sustentados pela oração. A oração fala, né? Orar em ação. Talvez você esteja orando tanto para Deus salvar sua família, seus filhos, suas filhas, seus netos, ou seus pais, seus avós, os seus primos, suas primas, mas você não está tendo ação. Você está orando, mas não tem ação, né? Josué desceu para o vale em ação. Ele foi em ação, junto com os guerreiros. Mas Moisés, Arão e Ur foi para a oração. Então, não perca a oportunidade de, quando a família se reunir num churrasco, numa festa, abrir as escrituras e pregar a palavra, para que o Espírito Santo venha operar também. Através da sua vida, Deus vai usar você, que vai levantar as suas mãos no meio da família, vai interceder por eles e vai clamar, não vai parar a festa, vai falar, olha, eu quero orar por vocês. E Deus vai te dar vitória. Precisamos ter também ação. O milagre fica para Deus. O impossível, quem faz o sobrenatural, é o Deus Todo-Poderoso. Arão e Ur sustentando as mãos. Olha, isso aqui é maravilhoso. Onde está a geração dos irmãos, da geração de Ur e da geração de Arão? Que quando o seu irmão estiver já cansado, né, estiver já uma luta tão grande que ele não tem mais força para orar, você vai lá, vai na casa dele, vai interceder as mãos junto do lado dele e você vai orar junto com ele e Deus vai dar vitória. Precisamos se unir em oração, esquecer placas denominacionais e clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque tudo é possível que crê, para Deus todas as coisas são possíveis. Precisamos de geração de Ur, homens e mulheres de Deus que vão se colocar na brecha, que vão orar pelo seu irmão, que vão clamar pela igreja, que vai interceder pelos que se desviaram, pelos que se afastaram, que vai orar pelos que estão enfermos, e Deus dará vitória, Deus dará cura, e Deus vai restaurar, restituir e abençoar. Então aprendemos aqui que temos que orar uns com os outros, com as mãos levantadas e ajudar os que estão cansados e fracos numa oração, né? Revela o poder da oração comunitária, como Mateus 18, versos 19 e 20. O altar. O Senhor é a minha bandeira, né? Moisés levanta um altar ao Senhor. E você que deixou o seu altar, volte para o seu altar. Você que orava, você que intercedia, você que clamava, mas não tem mais força. O Senhor está dizendo, volte para o altar, porque eu sou a sua bandeira. Moisés escreveu, o Senhor é a minha bandeira, né? Yahvé Nissi declara que Deus é quem nos dá vitória. Algumas aplicações práticas aqui desse estudo, para nós partirmos para a conclusão. Número 1, a oração é a chave que abre os céus e libera a vitória na terra. Quem ora, levanta as mãos espirituais e ativa o poder de Deus. Está escrito, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Quem ora nunca luta sozinho.
Precisamos de Arãos, precisamos de ao nosso lado. Irmãos que sustentam-nos em oração. Eu sempre costumo dizer quando eu prego, façam amizade com quem ora, façam amigos intercessores, homens e mulheres de oração, jovens que oram, mulheres que oram, faça amigo de oração. A oração não é a opção, né? É necessidade vital do cristão. Então, a vitória no vale é decidida no monte da oração. Quem se ajoelha diante de Deus permanece de pé diante dos homens, das pelejas, das guerras e das tribulações e diante dos inimigos. A oração muda o coração e ativa o mover de Deus. Quando a força acaba, a oração começa. A chave da vitória não está na espada, mas nas mãos levantadas ao céu e nos joelhos dobrados diante de Deus, em humilhação e oração. Conclusão: Êxodo 17 ensina que a oração é a chave da vitória espiritual. O inimigo é derrotado, os principados e potestades caem por terra através do poder da oração, não pela força humana, mas pela dependência do Deus soberano. Assim como Moisés ergueu o altar, o Senhor é a minha bandeira, levantaremos também a bandeira da nossa oração. Então, a conclusão final: persevere em oração. Ainda que os braços pesem, Deus continua sendo a nossa bandeira de vitória e nos dará vigor e força. Queridos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai seja convosco.